a ser ouvido? Será que o ministro do Interior, ex-ministro do Interior, também está a ser ouvido? E Wilker Dias está aí? Como é que termina, como é que está a decorrer esse processo? Olha, contamos consigo, partilhe conosco o cenário vivido de frente, ou melhor, nas instalações da Procuradoria. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, vão ser mais uma vez ouvidos no âmbito do processo aberto pelas organizações da sociedade civil no âmbito das manifestações no âmbito das manifestações que decorreram de outubro de 2024 até se arrastaram um pouco até 2025 e que resultaram na morte de vários moçambicanos, sobretudo jovens, em contexto destas manifestações. Sobretudo o que se contesta nestas manifestações ou o que levou a sociedade civil a submeter este processo é a acusação de uso excessivo da força por parte da polícia durante as manifestações e também aqui a resultar no número elevado de mortes. O que nós podemos trazer neste local como retrato a estas horas, no momento em que se aguarda até a hora 10, que é a hora em que Bernardino Rafael e igualmente o antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, deverão ser ouvidos. O que se aguarda neste momento é a entrada deles, o que na verdade nós não podemos confirmar com toda a certeza, dizer se já estão aqui ou se ainda estão por chegar, porque o que temos estado a acompanhar, principalmente desde que estamos aqui posicionados mais ou menos de uma hora, o que estamos mesmo a acompanhar aqui é a movimentação de viaturas e a cada movimentação de viatura chama a atenção tanto da nossa equipe de reportagem que está aqui posicionada em frente à Procuradoria-Geral da República, como também dos diferentes órgãos de comunicação social que estão neste momento atentos a qualquer movimento que esteja a acontecer aqui na Procuradoria-Geral da República. É preciso refrisar que este processo é aberto pelas organizações da sociedade civil que exigem a responsabilização destas duas figuras, mas também há também um pedido também de responsabilização do diretor do Serviço Nacional de Investigação Criminal, sendo um dos apontados como também responsável pela matança que se registrou durante o período pós-eleitoral 2024-2025. O cenário que nós podemos retratar é exatamente este. Como disse, não há muito que se destacar ou que mostrar, mas podemos mesmo aproveitar este momento e mostrar esta movimentação que caracteriza aqui à frente da Procuradoria-Geral da República nesta manhã de terça-feira, em que se aguarda esta audição do antigo comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, e igualmente do antigo ministro do Interior, Pascoal Ronda, que são ouvidos neste processo. Há uma movimentação que realmente vai acontecendo neste local, acontecem que chegam pessoas diferentes, vão chegando, e como disse, e muitas vezes voltamos aqui a refrisar, há um movimento sim de pessoas que vão entrando e saindo, mas não há certezas se estas duas figuras que são esperadas aqui já estão posicionadas, já estão no interior ou se ainda estão por chegar. Neste momento são de acordo com as horas, são 9h54, quer dizer que há mais ou menos 6 minutos da hora 10, a hora em que era aguardada a chegada destas duas figuras que poderão responder com relação a este processo. E nós estamos aqui posicionados para trazer esta informação, estes detalhes em loco para o nosso caríssimo telespectador que nos acompanha através da tela da tua televisão nesta edição de terça-feira do programa Diário do Povo. Estamos aqui atentos porque, como dissemos, é um processo importante, é um processo que envolve sobretudo os moçambicanos, aqueles que acompanharam estas manifestações,
tiveram este período difícil da história de Moçambique, acompanharam e, sobretudo, também querem o esclarecimento com relação a estes assassinatos, a estas mortes que ocorreram durante este período. Afinal, quem é que esteve por detrás das ordens para que os agentes da Polícia da República de Moçambique, que são acusados de matar inocentes, são acusados de matar civis ou matar pessoas que estavam nas ruas também a manifestar, quem é que deu as ordens para que estas pessoas executassem assim que é estas ordens? Quem é que deu a voz de comando? É isso que se pretende saber, é isso que se pretende acompanhar com relação a este assunto. No momento, como disse, não há muito que se destacar, não há muita informação por partilhar. Estamos mesmo aqui posicionados mesmo para dar qualquer novidade. Estaremos mesmo posicionados, Massango, para responder com relação a este assunto. O que me resta agora é perguntar aí do estúdio se há alguma questão que nós poderemos juntos responder com base no cenário que nós temos aqui, como dissemos e refrisamos muitas vezes, não há muito que destacar, mas com base no cenário que nós temos aqui, como é que nós poderíamos responder à pergunta aí do estúdio, havendo alguma pergunta, Maçã? Mesmo uma questão de modo que possamos estar aqui contextualizados, em outras audições, outras idas aí de algumas figuras, temos visto aí contingente policial. Gostava que o Anhata pudesse partilhar conosco, faça aí um panorama. Como é que tem sido aí em termos da presença policial? É massiva, é anormal, é normal? Gostando esses dados? Não percebi. Em termos da presença da polícia, como é que está esta situação? Porque de outras vezes até a própria circulação estava condicionada. Quero entender aqui ao certo se a polícia se faz lá presente para garantir a ordem de segurança ou nem por aí. Enquanto o Anheta organiza. Massango, a questão chega-nos, mas com algum atraso, e por isso respondemos tardiamente. O que nós podemos dizer sobre a presença policial neste local é que há sim uma presença policial neste perímetro da Procuradoria-Geral da República, mas se comparado às outras vezes não é tão significativa assim. Eu diria até de outra forma que a presença policial não é tão... Não seria algo de destaque, é algo rotineiro para esta zona, principalmente quando há momentos de agitação, mas não é nada que pode realmente destacar como de grande vulto ou tenham sido aqui chamadas diferentes forças para controlar a agitação, para controlar algum tipo de confusão que poderá acontecer, porque não há, pelo menos o cenário que podemos registrar aqui e destacar é que não há mesmo nada que poderá acontecer com relação a este assunto. Estamos mesmo a mostrar este cenário, Massango, com base no cenário que nós temos aqui, nas imagens que nós estamos a captar aqui em frente à Procuradoria-Geral da República. Não há mesmo um forte contingente policial. Há uma presença rotineira da polícia a fazer o seu controle, a sua atividade diária aqui de controle, para que, possivelmente havendo alguma eventualidade, possa realmente intervir. Mas uma forte presença policial, como teremos acompanhado em outras ocasiões, em outras figuras que poderemos ter estado aqui, não chega a ver a este nível. Bom trabalho e aguardamos para a próxima intervenção. Dr. Marcelino Pangai, devolvo a palavra a si, a priori, antes mesmo de irmos ao encontro de Lorino Anheta. Eu questionava se falta um play aqui, nós estamos a discutir este assunto relacionado ao diálogo, devido a estas imagens que nos chegaram recentemente de dois académicos, apontando, citando a União Europeia que devia haver governança mundial, o outro que nos diz aqui que não, este diálogo não tem pés para andar se não ressuscitarmos os mortos que foram enterrados manchados. Estamos aqui a dizer que há pessoas que deviam ser heróis, entretanto foram assassinadas ou foram apagadas. A sua heroicidade foi abocanhada e deu-se aqui visibilidade a alguns que se calhar não deviam ter. Segundo este académico Severino Uenha,
tem que haver uma reforma reestruturada 100%, não só na arena política, na arena social, cultural, em todo sentido. Aí sim teremos um Moçambique genuíno, um Moçambique com diálogo político inclusivo. Gostaríamos de incluir aqueles que foram excluídos no passado, assim como aqueles que sentem-se mesmo moçambicanos comparativamente com um outro grupo. Tenha bondade, Dr. Marcelino, faça esse posicionamento. Muito obrigado. Mas antes, me interessou ver essa situação. Eu acho que a sociedade civil cometeu um erro de poder processar neste momento Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM, e o antigo ministro do Interior. Por que razão? Por que foram processar o comandante-geral, o ministro, e não processaram, por exemplo, o comandante provincial, o comandante da cidade, o comandante distrital? Por que foram pegar o comandante-geral? Nessa ótica, quem deveria ser processado neste momento é Filipe Jacinto Nunes, que é o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. E ele é que haveria de pegar os atores materiais, com todos aqueles elencos, comandante-geral, comandante provincial, comandante da cidade. Esses tiveram seu momento para serem condenados. E quem deveria mandar queixa contra esses devia ter sido o Filipe Jacinto Nunes, na altura em que as manifestações estavam a decorrer e as matanças estavam a acontecer. Se não fossem ordens do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, o comandante em chefe deveria ter agido naquela altura, de poder mandar para a cela a todos os comandantes nas áreas de jurisdição onde o cidadão tivesse sido baleado. Filipe Jacinto Nunes não fez isso. Não agiu em nenhum momento quando as Forças de Defesa e Segurança estavam a atirar mortalmente para com o cidadão moçambicano. Ele não agiu absolutamente nada. Não meteu na cadeia ninguém, não julgou ninguém. Qual é o pressuposto que nós vamos tirar aqui? Que aqueles agiram no cumprimento do mandato do seu comandante em chefe, que era Filipe Jacinto Nunes. Então, ao pegar Bernardino Rafael, o antigo comandante da PRM, e o Pascoal Ronda, o antigo ministro, e deixar aquele que eles respondiam na altura, que também não fez nada sobre ele. Porque quem deveria ter mandado queixa e mandar condenar ao comandante-geral e o ministro do Interior devia ser o Filipe Jacinto Nunes, que era o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. O comandante-chefe devia mandar prender seus subordinados, meter queixa contra o Ronda, assim como o Rafael. Se não tivesse sido as ordens dele, do Filipe Jacinto Nunes, que é comandante em chefe de toda a força, ele que deveria mandar deter o comandante-geral e o ministro do Interior. Como que eu me distancio das frases desses dois? Quem vos mandou fazer isso? Então, se ele não reagiu, significa de que o comandante-geral, assim como o ministro do Interior, cumpriram ordens de Filipe Jacinto Nunes, que é o comandante-geral, que é o chefe do Pascoal Ronda e chefe do ministro do Interior. Ele não fez nada perante essa situação. É esse cenário que esse país nunca consegue sair do cenário, porque os mandantes, eles não respondem. Quem responde são os miúdos aqui embaixo. Aquele que mandou fazer está aí no relé. Este é mais um exemplo de que só os subordinados são responsabilizados, os mandantes não são pegos. Claro, está claramente... Que nem nos sequestros, que nunca aparecem os cabecilhas. Está claramente visto de que, ao levar Bernardino Rafael, comandante-geral da PRM, assim como o Pascoal Ronda, antigo ministro do Interior, para serem julgados, e deixar Filipe Jacinto Nunes, que era chefe deles, isso mostra claramente que é uma injustiça. É uma injustiça clara. Porque também o comandante-geral pode dizer que não, eu não estava no local, estava lá o comandante provincial. Por que vocês não processam o comandante provincial? O comandante provincial também pode dizer que não.
Por que não processa o comandante distrital? Então, essa questão não faz sentido. Numa situação dessa, essa sociedade civil deveria ter processado Filipe Jacinto Nunes. Mas como essa sociedade... Eu não concordo plenamente com essa situação. E isso é, mais uma vez, cobertar e perpetuar os crimes que neste país ocorrem. Porque esse país não deve continuar a condenar a estrutura mais baixa e deixar as hierarquias que são autoras dessas situações. Porque elas vão continuar a mandar. E no fim, quem vai ter que ir à cadeia, vai ter que ir ao julgamento, são aqueles que estão embaixo. Mas eles estarão lá, continuar essa. Ok, vamos voltar para o assunto do dia. Olha, não faz sentido. Lembra que quando houve as manifestações, chamaram esses clubes de amigos para o Conselho Constitucional, depois de lá, saíram cada um a ganhar mais alguns assentos na Assembleia da República. Não se explicou por que a MDM saiu do Conselho Constitucional com mais alguns assentos, por que a Renamo saiu de lá com mais alguns assentos, quando tínhamos uma situação já de... Porque o Conselho Constitucional não é para ele contar votos lá, é para validação. E como o Conselho Constitucional adicionou o número de assentos ao MDM, a Renamo e dentre outros. E é por isso mesmo que, supostamente, ali, o que nós temos nessas eleições é compra e venda. Compra e venda de votos. Sim. É esse negócio. Quem foi o vendedor e quem comprou? É esses que têm. Aqueles que têm poder de governar, eles conseguem obter votos através desses partidos esfomeados, que MDM é um partido esfomeado. Entregam os seus assentos, mas diga, Doutor Vangai, MDM é esfomeado. venha justificar como é que conseguiu mais assentos depois de ter ido ao Conselho Constitucional. Renamo é partido esfomeado. Por que a Renamo foi conseguir mais assentos no Conselho Constitucional? Por que razão? Podemos... Então, isso pode se justificar claramente de que esses clubes de amigos, não temos aqui oposição nenhuma. Aqui só estão, esses clubes de amigos estão pura simplesmente a enganar o povo. Quando eles se distribuem os assentos, distribuem-se o pão, eles ficam calados. Essa questão de que o MDM provocou a questão do diálogo nacional, não pode ser verdade. Quem provocou o diálogo nacional é o povo que saiu à rua, que não queria parar com as manifestações. E uma forma de poder amainar a população a parar com as manifestações, começaram com essa mentira do diálogo nacional inclusivo. E quando, para poder amainar igualmente ao Venâncio Mondlane, o qual esteve em frente do processo das manifestações, o qual despertou a população da roubalheira que estava a acontecer, aconteceu o diálogo nacional inclusivo. Não há nenhum partido da oposição aqui. Esses partidos, pura simplesmente, quando eram anunciados os resultados, falavam de houve roubo, não sei o que, calavam, paravam, terminavam por aí. Nunca havia manifestações iguais como ocorreram em 2024. Eles sempre ficaram nas suas tocas, a semelhança daquilo que a Bíblia nos fala, não é? Quando começou o Saulo começar a sentir-se com medo de Golias, não tinha força de ir enfrentar Golias, escondeu-se nas tocas. Os partidos da oposição esconderam-se também nas tocas. O Golias estava aí. Não há nenhum partido aqui que pode governar o país. Eles estavam aí pura simplesmente, só apareceu o Venâncio a dizer que não, eu estou também em condições. Começou a provocar convulsões aí e tudo. E quando ele, não, parece que aqui alguma coisa está. Então vamos lá falar de diálogo nacional, como aconteceu na Tanzânia. Tanzânia igualmente. Houve aquela convulsão e tudo, mataram, meteram na cadeia, no fim, vamos lá sentar. Essa estratégia tem barbas brancas e esses senhores não podem nos enganar. Os partidos da oposição são esfomeados e pura simplesmente, quando eles, nessas negociatas que vão sair dali, vão distribuir aqui e acolá. É isso que eles não querem governar esses senhores. Doutor Vilanculos. Os partidos da oposição não querem governar. Eles pura simplesmente estão ali para vender votos. Muito bem. Doutor Vilanculos. Sim. Por uma questão também de equitividade aqui, vamos abrir aqui parênteses de modo em que possa analisar esta situação da audição do vereador Rafael Pascoal Ronda de uma forma rápida, depois voltamos para o nosso próprio tema. Entre parênteses, pode aqui analisar esta situação.
Bom, muito obrigado. Eu penso que é justo a audiência do antigo ministro do Interior, o Dr. Pascoal Ronda, e assim como também do antigo comandante-geral da Polícia, porque, de facto, são as figuras proeminentes daquilo que é a segurança do Estado moçambicano. E o Filipe Jacinto News, onde fica? Comandante-chefe das Forças de Segurança? Entretanto, chegado lá na audiência, as duas figuras é que vão dizer. Então, se eles é que deram ordem para, digamos, reprimir com os manifestantes, então eles vão dizer, então, essa ordem vem de quem? Então, eu penso, bom, não sou jurista, mas eu penso que a partir das duas figuras que vão ser ouvidas, então, se há uma outra figura que é do topo, que deu ordens, essa figura também vai ser notificada. Neste momento, eu penso que, então, é do bom tom que as duas figuras sejam ouvidas e vão dizer quem é que deu ordens. Okay. Desculpe, olha, um minuto só. Não, quando o seu subordinado desobedece às suas orientações, o que faz com ele? Significa isso? Se Bernardino Rafael e o Pascoal Ronda desobedeceram às ordens do Filipe Jacinto News, matando a população, o que Filipe Jacinto News fez? Não fez nada. É nesse contexto que eu digo de que não faz sentido, neste momento, que é muito tarde de poder pegar Pascoal Ronda, ministro do Interior, para poder continuar, enquanto eles têm um chefe, que esse chefe não reagiu nada. Até hoje. Vamos chegar a isso. Voltamos aqui ao nosso tema mesmo. Okay. Depois podemos discutir com mais vagar esse tema. Vamos aqui separar um dia para discutir esse tema. Ainda voltando para o diálogo nacional. Inclusive. Doutor Pangai diz que é um clube de amigos, afirma que são esfomeados os partidos. E o doutor Vilanculos diz que o mérito é do engenheiro Lutero Simão. A pergunta que eu coloco, aliás, e outras forças vivas apontam que este diálogo não tem pés para andar sem aqui um outro elemento, o político Venâncio Mondlane. Acha que faz sentido este posicionamento, que sem o Mondlane não tem pés para andar, sem que se reestruture o país, sem que se pegue no passado da heroicidade de algumas pessoas que caíram por terra, até o próprio pai do Lutero Simango, que não sabe certo qual foi o seu desfecho, a história escamatuada. A questão que eu coloco aqui mesmo é nessa perspectiva. Como é que olhamos para essa vertente de pegar a história, pegar o passado, reestruturar o passado? Há espaço para isso, reestruturar o passado, de modo em que aqueles que sentem moçambicanos de classe A vejam seus direitos, aliás, com seus direitos potapiados, vejam seus direitos inclusivos ou inclusos aqui nesse diálogo? Bom, muito obrigado, Massam. É um tema extremamente complexo que o Dr. Severino Nguenha apresenta, de reestruturação da história do país. Os que ontem foram assassinados, em que não se sabe, portanto, o seu paradeiro, estou a dar exemplo mesmo, então, do reverendo Orias Mango, entre outras figuras. Portanto, isso, de facto, apoquenta aos moçambicanos, porque no caso do vertente do Orias Mango, era vice-presidente, não é? Do Movimento de Liberação Nacional. Então, o seu desaparecimento físico preocupa aos moçambicanos. Queriam saber como é que ele então, desapareceu, se adoeceu, morreu, onde é que foi enterrado. Portanto, esta é uma preocupação. De facto, há uma razão quando ele, portanto, levanta essa questão, que precisa, de facto, haver uma reestruturação, portanto, do Estado moçambicano, então, dando valor àquelas pessoas que lutaram para que este Moçambique hoje fosse um país independente. Portanto, eu penso que é importante isso. Então, quanto à integração do Venâncio Mondlane no Diálogo Nacional, se é importante ou na ausência dele, será que o diálogo não pode ter pés para andar? Eu penso que o diálogo tem pés para andar, então, com ou sem a presença do Venâncio Mondlane. Porque neste momento já foi se identificado, portanto, o problema. Neste momento o diálogo está em andamento. Venâncio é indiferente. Já se detectou o problema é este que temos que resolver. Portanto, posso não dizer exatamente isso. E eu, como sempre dizia, então, após as eleições, o anúncio dos resultados para a CNE, os partidos políticos não se identificaram com os resultados. E começou aí o problema. Então, eu dizia que o engenheiro Lutero, ele teve essa proposta, vamos dialogar. Então, o diálogo está a decorrer. Então, neste momento, não, é preciso que inclua o novo partido recém-criado. E eu sempre disse, não,
parece que há um erro aí. Então, o novo partido que foi criado, então, foi criado depois do lançamento do Diálogo Inclusivo Nacional. Então, a figura que foi candidato, sim, aí pode ele fazer parte. Mas a formação política na qual ele cria, então, só foi aprovado depois de ter sido lançado o Diálogo Nacional Inclusivo. Então, dizer que vamos sentar de novo para relançar o projeto, porque nasceu mais uma força política. Eu penso que é um erro. Mas o diálogo inclusivo deve andar. Se aquela força recém-criada tem ideias, que escreva e vai entregar à corte. A corte vai considerar. Porque o que o Diálogo agora está a fazer é recolher sensibilidades do povo moçambicano. O que você entende? Qual é o seu entendimento em relação à justiça? Será que os magistrados então, dos tribunais devem ser indicados ou deve haver uma eleição? Como dizia o MDN. Não. O que nós aqui estamos a pedir, ou, digamos, ou a propor é, a nível dos tribunais, os juízes estão lá, os magistrados. Então, em cada 5 anos deve haver uma eleição interna. Não pode o Presidente da República impor, Massango, você agora é juiz-presidente. Não. Eles localmente, então, mesmo na PGR, tem lá, os juízes magistrados. Então, entre eles é que deve haver a eleição interna. Como é feito na ordem dos advogados. Porque ninguém indica. Eles é que elegem. Então, é essa a situação que nós queremos com que, na verdade, no Diálogo Nacional Inclusivo, então, eu penso que essa peça, o MDM já levou essa peça para lá. Então, é isso que nós estamos à espera. Nós queremos com que haja uma reestruturação, então, daquilo que é a máquina administrativa do povo moçambicano, para que não tenhamos mais problemas eleitorais. Cabe agora, portanto, ao governo do dia, considerar, levar a peito, com responsabilidade, se na verdade gosta do país no qual neste momento está a dirigir, se na verdade gosta dos moçambicanos, então eles devem considerar aquilo que será o resultado deste diálogo, porque é, digamos, a recolha das informações, então, dos moçambicanos, cada um está a exprimir o seu sentimento. Então, deve considerar o sentimento dos moçambicanos para que tenhamos um diálogo, na verdade, diálogo inclusivo nacional, para que todo moçambicano se identifique com o documento final que está a ser mesmo produzido, porque estou a ver que a corte está a viajar, então, a nível nacional e a nível internacional, a recolher informações dos moçambicanos que vivem na diáspora, porque ninguém deve ficar atrás. Então, cabe agora, no fim do dia, então, quem está no poder? Senhor, agora é chegado o momento para ver se vocês respeitam o povo moçambicano ou não. Se respeitam o povo moçambicano, então assumam este documento. Daqui em diante, o resultado que lá vier, independentemente do vencedor, seja baixinho, seja o que vai ser moçambicano, então ele é que deve ser chefe de Estado. Não pode haver o abocanhamento do poder, porque só assim é que nós vamos acabar com os problemas eleitorais em Moçambique. Doutor Pagai, em considerações finais, em jeito de 1 minuto mesmo, considerações finais. Olha, eu fico triste quando os partidos da oposição, esses clubes de amigos, ficam enrolados. Estão a ser enrolados. O problema aqui não é uma eternidade, infinitas leis que devem ser discutidas agora. O que deve se discutir agora é não roubar voto, não roubar sonho do povo moçambicano nas eleições. Esse deveria ser o ponto único. Esses outros aspectos que estão aí são pura simplesmente para entreter a sociedade. O problema que o país tem neste momento é de colocar no governo aqueles que constituem o sonho dos moçambicanos. E tem certeza de que esses, quando vão lá no poder, vão modificar as políticas públicas, vão modificar as leis de um bom tom. Neste momento, não há condições de poder se estabelecer novas regras com o regime atual, porque a tendência que existe aqui é de sempre poder perpetuar o poder. Então, os partidos políticos deveriam bater o pé no chão de ver a necessidade de eleições livres, justas e transparentes. Ponto final. Esses outros
e aceitaram, sobretudo, só para poder... Pode ver, você acredita que aqueles todos os pontos de agenda que estão ali a serem debatidos são possíveis nessas horinhas que vão aí reunir para poder buscar consenso? Já existe uma redação previamente já colocada e no fim de todos esses dias, dizia-se aqui, já há muito material com a CODE lá. Qual tempo que vai encontrar a CODE para poder compilar todas as ideias que estão ali e trazer? Não há. 30 segundos. É por essa questão que estamos a dizer que eu tenho pena dos partidos da oposição a aceitar serem enrolados desta maneira. Como aspectos finais, vamos colocar este país numa melhor governação para podermos virar um novo Moçambique, um Catar. Existem recursos para o efeito. Neste momento, Moçambique não pode contar com os atuais precursores políticos que nós temos. Devem emergir novos políticos para poder trazer uma nova imagem neste país. O que nós estamos a ver é pura simplesmente a luta para poder sustentar o umbigo de cada um. Dizer que Venâncio Mondlane não pode estar no CODE é a mesma coisa poder dizer que, olha, ele vai atrapalhar, ele vai denunciar todos os aspectos que não foram debatidos e não serem incorporados lá. Razão pela qual, como o Venâncio Mondlane tem um ódio maior de poder ver as coisas, esse vale a pena estar lá fora. Dizer que não faz diferença a ausência de Venâncio Mondlane nesse diálogo é a mesma coisa que o negócio de voto entre esses partidos possa continuar. Não é verdade isso. E a outra coisa que eu não concordo última coisa só para terminar. Não, deixa-me, já que disse que o negócio de voto com o Venâncio Mondlane ainda apareceu a Podemos, quando Podemos também foi sentar e saiu com resultados mudados. Olha, eu estou a dizer, Venâncio Mondlane, ele era um candidato presidencial. Podemos, como um partido, tinha um presidente, que é o Forquilha. Então ele não tinha que negociar, por isso ele nem foi chamado naquelas negociações de lá no Conselho Constitucional. Os que foram chamados lá foram esses, MDM, Podemos, e negociaram lá e voltaram lá com cada um mais uns 3 pães, outro 2, outro 4. Ok, 2 segundos, eu ficaram felizes com isso. Calaram pura simplesmente. Okay. Então, e não é uma situação dessa que o país corre. E é por essa razão que vê Venâncio Mondlane como um indivíduo que vai atrapalhar o negócio de votos lá. Não é? Razão pela qual ele não pode estar lá. Mas o Venâncio Mondlane, melhor manter-se no canto dele. E eu até estou triste porque que foi meter o Tivani lá naquela equipe para negociar, sei lá o quê. Uma vez que Podemos foi excluído, devia manter-se na exclusão e lutar de fora. Porque depois todos esses partidos que estão lá, que estão aí à espera da distribuição do bolo, das fatias, que não estão nada interessados em governar. Estão pura simplesmente à espera de algumas fatias que vão ser entregues, como aconteceu nas eleições de 2024. Doutor Vlancoulos, considerações finais. Bom, muito obrigado, Massango. Bom, considerações finais, eu queria pedir, de facto, à Corte que uma das coisas que vão acabar com estes problemas, de facto, deve eliminar a proporcionalidade na indicação dos órgãos eleitorais. A paridade que foi defendida pela Força da Cama em alguns momentos é para haver a igualdade de número de representantes. Porque, veja, Massango, se tu jogas com 11, eu tenho 9, dificilmente nós vamos marcar ou vamos ganhar o jogo. Podemos marcar, mas a equipa mais numerosa sempre vai sair vitoriosa. Porque o jogo aí é aquela equipa maioritária faz tudo por tudo para vencer, portanto, o jogo. Então, o que eu proponho é uma paridade. Se agora, neste momento, nasceu mais um partido político chamado Podemos, que já está na Assembleia da República, então, qual será a estrutura depois da CNE? Deve haver uma divisão igual de membros. Aí, então, aparecer o presidente, não é? Então, se
a discussão do tema a nível da CNE deve ser vista de todos. Não pode haver um grupo que é maioritário ou outro é minoritário, porque só assim é que nós podemos esperar com que esse órgão seja credível. Enquanto haver a maioria, então, de um clube, sempre não haverá resultado positivo. Obrigado. Caríssimos, eu prometi que hoje abriríamos sessão para atendemos 6 mulheres. Eu pedi aos homens que pudessem entender no nosso primeiro bloco, que no quase no final do programa íamos abrir sessão de atender 3 pessoas. Assim o faremos, mas permitam-me neste momento trazer aqui produção. Peço que nos traga aqui o rescaldo desses 2 casos. As meninas de agora são diferentes.